Vamos falar de saúde agora. Nesta semana, a cantora Preta Gil preocupou os fãs ao afirmar que está com um câncer no intestino. Pelas redes sociais, ela contou que foi internada na última semana depois de sentir um desconforto abdominal. No Brasil, o câncer de intestino, também chamado de câncer de cólon, é o terceiro mais incidente na população, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer. São aproximadamente 40 mil novos casos diagnosticados por ano entre homens e mulheres. Eu vou conversar mais sobre esse assunto agora com o oncologista Rodrigo Fogassi, que está conectado com a gente. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos. É um prazer trazer informações para vocês. Doutor, a Preta Gil procurou o médico algumas vezes e aí ela fez isso depois de sentir um desconforto abdominal. Queria que o senhor falasse para a gente sobre os sintomas do câncer de intestino. O câncer de intestino, ele também chamado de câncer coloretal, adenocarcinoma coloretal, os principais sintomas são relacionados ao hábito intestinal. Então a pessoa pode aparecer o quadro com uma dor ao evacuar, um sangramento, uma sensação de peso na hora de evacuar e muitas vezes cólica. Mas uma coisa que é importante a gente ficar de olho é na alteração do hábito intestinal. Por exemplo, uma pessoa que tem o intestino solto começa a ficar preso, uma pessoa que tem o intestino preso começa a ficar solto. Esses são os principais sintomas que a gente tem que ficar alerta. Olha só, e esse tipo de tumor, ele tem cura? Quais são as chances de cura, doutor? Todos os tumores, Wilker, têm cura, mas eles têm que ser diagnosticados no começo. Quando eu digo todos os tumores, não é uma falácia, é verdade. Então, por isso que existe o screening, o check-up que todas as pessoas devem fazer a partir de uma certa idade, que é os 45 anos, aí sim, para a gente conseguir curar o câncer. Portanto, sim, ele tem cura desde que diagnosticado precocemente. O senhor falou já sobre alguns dos sintomas, mas o ideal é que a gente não espere os sintomas aparecerem, né? Certamente, certamente. Quando o sintoma aparece, geralmente a doença já é um pouco mais avançada, e quanto mais avançada, menor a chance de cura. Portanto, a gente tem que ser um pouco precoce com relação a isso. Portanto, o screening é exatamente nesse ponto, para a gente diagnosticar o câncer mais precocemente possível. Eu costumo falar, inclusive, para os meus pacientes, que um câncer que tem 5 centímetros, 10 centímetros, um dia ele já teve 5 milímetros. E é exatamente nesse ponto que a gente tem que diagnosticar a doença, porque é aí onde a gente tem maior chance de cura e trazer aí uma sobrevida longa para os pacientes. E esse diagnóstico, ele é feito de que forma? São exames específicos ou é um diagnóstico clínico? O diagnóstico de todo câncer, ele é feito através de uma biópsia, ou seja, a gente tem que pegar um pouco do tecido, levar para uma análise no microscópio e essa análise fala, opa, essas células aqui elas são estranhas, essas células elas parecem ser de um câncer. Mas para a gente chegar nessa biópsia, a gente tem que entrar no intestino. E essa entrada no intestino, ela é feita através de um exame, que é um exame, de certa forma, invasivo, mas com muito pouco risco, que é a colonoscopia. O paciente sedado, ou seja, ele toma um remédio para dormir, então ele não vê nada, não dói, nada. E aí o médico entra com uma câmerazinha e ele consegue ver todo o intestino grosso, de ponta a ponta, que geralmente é o local dentro do intestino onde ocorrem os maiores casos de câncer. Agora, doutor, esse é um tipo de câncer considerado de evolução rápida? Como que é a progressão desse tipo de tumor? Boa pergunta, Wilker, porque o câncer de intestino, ele tem 2 momentos. O câncer, quando ele já existe, antes, quando ele era jovem, ele era um pólipo. Então, para o pólipo se transformar num adenocarcinoma de cólon, ele dura, em média, essa transformação dura em média 5 anos. Então, esse é um processo longo e lento, e é nesse momento que a gente tem que conseguir diagnosticar o pólipo que tem o potencial de virar adenocarcinoma. Quando ele já virou adenocarcinoma, aí sim, aí a evolução dele é mais acelerada, justamente pelo perfil dos cânceres, que é a multiplicação acelerada e a possibilidade de enviar metástases para outros órgãos. Doutor, a Preta Gil tem 48 anos. É mais comum acontecer o surgimento desse câncer em alguma faixa etária específica e tem diferença entre o homem e a mulher? O câncer, ele é uma doença considerada da terceira idade.
né? Então, as pessoas que têm mais idade, elas têm um risco maior de desenvolver o câncer. Isso se dá porque os mecanismos internos de defesa, eles começam a ficar mais senis. Então, realmente, a gente tem mais propensão a ficar doente depois de uma certa idade. Mas a gente percebe que, atualmente, o câncer de intestino, principalmente, ele está ficando em faixas etárias cada vez mais precoces. Tanto é que a Sociedade Americana, há mais ou menos 2 a 3 anos, ela começou a orientar que a gente não faça mais colonoscopia com 50 anos, que era o tradicional, que a gente faça a partir dos 45 anos. Então, a Preta Gil, por exemplo, que tem 48 anos, ela deveria ter feito aí com seus 45, e aí provavelmente diagnosticado um pólipo, que evitaria que aos 48 tivesse um câncer de intestino. Tá certo. E quais são os fatores de risco, doutor? Tem aquela questão hereditária, genética, ou está mais relacionado aos hábitos, a fatores ambientais, qualidade de vida e tudo mais? Os principais fatores genéticos, eles se dividem em 2 pontos. Aqueles que são modificáveis e os não modificáveis. Os não modificáveis são aqueles relacionados à nossa vida mesmo. Por exemplo, casos familiares, a gente não pode modificar a nossa família. A idade, por exemplo, é um fator não modificável. Então, esses são 2 fatores importantes: histórico familiar e a idade. Os fatores de exposição também são muito fortes. Os principais são a alimentação. Carne vermelha é muito associada com o aparecimento de câncer de intestino. Consumo de embutidos também. Então, salame, linguiça. E a gente sabe que nos últimos anos isso aí tem tido um aumento. Esses fast foods, a gente tem aumentado o consumo. Então, provavelmente essa é uma das causas que tem aumentado o câncer. Mas também diabetes, tabagismo e o consumo de álcool, que a gente tem visto até uma certa banalização nos últimos anos, também aumenta o risco de câncer de intestino. Então, se a gente for falar em prevenção, seria evitar o consumo exagerado desse tipo de alimento, né, doutor? Vamos falar um pouco sobre o tratamento agora? Como que é? Ele é medicamentoso? É cirúrgico em 100% dos casos? Como que é feito? A cura do câncer, qualquer câncer que seja, a cura ela é cirúrgica. Só que a gente precisa justamente diagnosticar no momento que a gente consegue operar. Então, como eu disse, o câncer coloretal, e eu digo isso porque a gente divide o câncer de cólon, que é o intestino, do reto, que são os 15 últimos centímetros do intestino, o tratamento é diferente. O de cólon, a gente tem que operar, e dependendo do que vier na cirurgia, o paciente vai para uma quimioterapia preventiva, para diminuir o risco da doença voltar no futuro. Já o câncer de reto, que são os 15 últimos centímetros do intestino, geralmente o paciente começa o tratamento com uma quimio e radioterapia, e depois ele vai para uma cirurgia, aí sim, também com intuito curativo. E existe mais de um tipo de câncer de intestino, doutor? Para eles, o tratamento é semelhante? Existe mais de um tipo. Existe o tradicional, quando quem está nos ouvindo, ouvir falar câncer de intestino, geralmente é o adenocarcinoma. Se chutar adenocarcinoma, você vai acertar em 90% dos casos. Mas existem aqueles que são mais raros, por exemplo, tumores neuroendócrinos, carcinoma epidermoide, mas esses são realmente mais raros. E, inclusive, quando a gente diagnostica esse tipo de tumores, a gente precisa fazer uma revisão do material, porque ele costuma ser tão raro que não é raro que pode até ocorrer um erro de análise. Então, a gente sempre, no nosso serviço, a gente sempre faz uma análise secundária dos tumores, porque para cada tipo de tumor, a gente tem um tipo de tratamento específico. Tá explicado, doutor. Quero falar mais uma vez, eu sei que a gente já mencionou isso, mas eu quero falar mais uma vez sobre a importância do diagnóstico precoce. A gente já falou que no início é uma doença silenciosa, por isso que é importante que a pessoa ali faça um rastreio, faça um acompanhamento médico. De que forma que é feito, então, esse rastreio? Existem 2 formas, Wilker, de fazer um rastreio. A mais tradicional e a menos cara, digamos, inclusive é preconizada no SUS, é o sangue oculto. Então a pessoa faz uma coleta de fezes e nessas fezes é procurado sangue. Mas vamos lá, o sangue ele pode vir por várias maneiras. Ele pode vir através de uma hemorroida, ele pode vir através de uma fissura anal. Então ele é um exame pouco específico, então a gente precisa tomar muito cuidado. Além do que, quando o tumor ele já está sangrando, geralmente ele já é mais avançado. Então a gente tem um exame que é, de certa forma, barato, mas talvez ele não seja tão bom assim. Então a gente tem um exame que é mais dirigido
E não só dirigido, você já pode diagnosticar e muitas vezes já fazer o tratamento do pólipo, que é aquela lesão pré-neoplásica que eu disse, que é a colonoscopia. A colonoscopia, atualmente, a gente indica começar a partir dos 45 anos para quem não tem histórico na família. Caso exista histórico na família, aí é preconizado que faça 10 anos antes do diagnóstico daquele parente. Por exemplo, se alguém diagnosticou um câncer com 35 anos, o filho daquela pessoa vai ter que começar com 25 anos. Então, a gente também adapta caso a caso para a gente fazer o screening. Mas lembrando, todos os pacientes, todas as pessoas precisam fazer o screening de câncer de cólon para a gente diminuir o risco de mortalidade por causa dessa doença. Doutor, eu estou aqui com a pergunta do Pedro, lá de São Carlos, em São Paulo. Ele está perguntando o seguinte, se fraqueza e anemia pode ser algum sinal de câncer de cólon, desse câncer de intestino. Pode ter alguma relação? Pedro, obrigado pela pergunta. Você foi muito preciso no seu questionamento. Lembrando, como eu disse, que um dos sintomas é sangramento. Então, muitas vezes a gente encontra pacientes idosos com uma anemia, uma fraqueza ou até mesmo uma depressão, e a gente vai investigar essa anemia e dos principais critérios de diagnóstico é fazer uma colonoscopia. Justamente porque aquele sangramento, e muitas vezes é um sangramento oculto que você não consegue ver no vaso sanitário, ele sim pode ser um sinal, uma anemia dessa pode ser um sinal de que exista um câncer de intestino que esteja sangrando. Mas lembrando, não é somente o intestino que sangra, também câncer de estômago. Então, o que eu falo para os meus pacientes? Vai tomar uma sedação para fazer uma colonoscopia? Já faz uma endoscopia. Você já aproveita o mesmo momento para fazer 2 screenings, tanto superior quanto inferior, para aí sim você evitar o desenvolvimento de um câncer. Tá ótimo, doutor Rodrigo Fogassi, oncologista, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por nos trazer tantos alertas, esclarecimentos a respeito desse câncer, inclusive que acometeu a cantora Preta Gil, por isso ganhou notoriedade aí nessa semana. É importante a gente fazer esse acompanhamento, o diagnóstico precoce, como o senhor já mencionou, é fundamental. Até uma próxima oportunidade, doutor. Muito obrigado, Wilker. Um bom dia a todos. Bom dia, tchau, tchau.